Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas, ali no YouTube, e às 16 horas no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Queridos, nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos estudando, que é a respeito da presença maravilhosa do Senhor na nossa vida. E antes de orar, antes de gravar esse vídeo, eu quero orar pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre a minha vida, que o Senhor derrame sobre mim agora o Espírito Santo do Senhor e que eu possa ser feliz, ter ousadia, ter autoridade para ministrar esse vídeo, sabendo que ele vai proporcionar um bem-estar bastante elevado naqueles que nos assistem. Também, Senhor, eu peço que o Senhor conceda àqueles que nos assistem o espírito de sabedoria e de entendimento no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, Papai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor e o fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Então, amados, a continuidade do tema de hoje é a presença de Deus e a santidade. Amados, se você deseja conhecer essa dádiva, essa bênção da presença do Senhor, que é algo extraordinário, a qual nós não podemos abrir mão, você tem que entender que a santidade é essencial. Vamos ver alguns exemplos bíblicos desse tema. Em Êxodo 3, 5 diz assim: quando ouviram, vendo o Senhor que ele se aproximava, se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, clamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Querido, veja bem, Deus tem muitas maneiras de chamar a nossa atenção, mas Deus é um Deus inteligente. Então ele vai procurar um meio pelo qual você vai despertar a vontade, o desejo de conhecer a Deus. Imagine vocês que em pleno deserto, Deus engendrou uma mensagem para chamar a atenção de Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro naquela região, quando de repente ele viu uma árvore pegando fogo. Até aí nada demais. Só que o detalhe é que aquele fogo da árvore não consumia a árvore. E isso chamou muito a atenção de Moisés e ele se dirigiu para perto para ver aquela maravilha. E a Bíblia diz que, vendo o Senhor que Moisés se voltava para ver a sarça, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Querido, deixa eu te dizer algo. Aonde Deus está, torna-se terra santa. Você sabe que Deus habita no seu e no meu coração. Isto faz de nós terra santa. Então, nosso corpo é santo, porque Deus o tomou para si, Deus o comprou por um alto preço e Deus habita através do Espírito Santo no nosso corpo. Então, meus queridos, tomem muito cuidado como você está usando o seu corpo, porque a Bíblia é clara: se você estiver usando erradamente o seu corpo, Deus vai te punir. Porque o templo que o Senhor habita é o nosso coração. Então, o nosso coração tem que estar em linha com o céu, tem que estar em obediência, tem que estar em santidade, para que a gente possa desfrutar do privilégio de ter a presença de Deus na nossa vida. Desculpem, veja bem. Então, quando Moisés viu aquela maravilha, ele se voltou para ver. E aí o Senhor falou com ele, deu um recado, que era para ele voltar para o Egito para libertar o povo de Israel. Então, Deus sempre vai encontrar uma maneira de falar comigo e com você, chamar a nossa atenção. Esse é o segredo. E Moisés ficou bastante interessado naquela visão, e a partir dali, Deus falou com ele, deu-lhe uma missão
para que ele pudesse tirar o povo de Israel da terra prometida. Então Deus é santo, queridos, e a sua presença é marcada por pureza absoluta. Quando Moisés se aproximou da sarça, teve que retirar as sandálias. Isaías, ao contemplar o Senhor, reconheceu a sua impureza. Vejamos o que nos mostra o livro de Isaías, capítulo 6, de 1 a 6, que diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Veja, Deus promoveu um acontecimento histórico importante para marcar essa visão de Isaías sobre o trono de Deus. Então, veja bem, eu vi, aliás, no ano da morte do rei Uzias. Veja, Isaías não era um profeta comum, não era um profeta qualquer, não era um profeta da agricultura, ele era um profeta da cidade. Isaías era um homem que frequentava a corte do rei. Então, não é para qualquer pessoa. Então, aqui nós estamos lidando com um cara inteligente, com um cara estudado, com um cara bem relacionado. Então, Deus marcou exatamente a morte desse rei, famoso lá em Israel, o rei Uzias, para identificar, para mostrar um exemplo maravilhoso que Isaías teve ao contemplar a glória do Senhor. Veja bem, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Veja bem, que visão espetacular teve o nosso amigo Isaías. Os serafins, amados, são anjos de fogo. E o único propósito do serafim é adorar a Deus na beleza da sua santidade. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriu os olhos, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E o anjo cantava em todo o tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Veja, que visão espetacular teve o nosso amigo Isaías do Senhor sentado num alto e sublime trono, cujas vestes derramavam-se por baixo. Então, era uma visão maravilhosa. Então, veja bem, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, reconhecido como a Shekinah de Deus, como a glória de Deus. Olha só que coisa linda. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Querido, o grande impacto que eu e você temos quando vemos o Senhor na sua presença é olhar para nós e reconhecer a nossa miséria, a nossa pobreza, a nossa pecaminosidade, a nossa sujeira. E Isaías ficou apavorado, porque disse: agora eu estou frito, porque eu sou um homem pecador e os meus olhos viram o Senhor. Mas o Senhor quer se mostrar, não só para Isaías, como para você e para mim. Veja bem, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, essa tem que ser a nossa reação quando nós nos deparamos com a grandiosidade da presença do Senhor. A santidade, a grandeza, as maravilhas, é tudo muito extraordinário. Então, Isaías ficou apavorado e disse: agora eu estou morto, porque eu sou um homem pecador e os meus olhos viram o Senhor. Mas o Senhor não quer te matar. Ele quer te curar, ele quer te santificar. Olha o que aconteceu aqui. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Então, Deus, quando ele quer usar um homem ou uma mulher, ele se apresenta de alguma maneira sobrenatural, espetacular, para causar o impacto daquela visão, daquela presença. E foi o que aconteceu. Deus queria usar Isaías, mas não podia usar porque Isaías era um pecador, um homem comum de lábios impuros, não tinha como ele servir ao Senhor. Se você e eu hoje queremos servir ao Senhor, temos que buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então Deus queria usar Isaías, mas para tanto ele teve esse encontro com Isaías, fez a purificação dos pecados de Isaías, para que aí sim ele pudesse usar Isaías no seu projeto, naquilo que ele tinha para fazer. Então, depois que o serafim colocou a brasa nos lábios de Isaías, falou, Isaías, fica tranquilo, porque agora os teus pecados foram perdoados, você foi santificado, você está pronto a ver o Senhor e não morrer. E aí o Senhor fala a seguinte expressão, depois que ele tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e perdoada do teu pecado, ouviu-se Deus dizer o seguinte, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, não tem coisa mais preciosa, mais maravilhosa do que servir ao Deus Todo-Poderoso. Porém, eu e você não podemos servir a Deus no nosso estado natural. Nós precisamos de uma unção, que é uma capacitação sobrenatural que Deus disponibiliza para mim e para você, para que nós possamos servir a Deus. Então, a partir daquele momento, Isaías se prontificou e Deus falou, tudo bem, Isaías, você vai aonde eu te mandar e vai ser uma experiência extraordinária. Então, estou mencionando isso, amado, para te mostrar a importância de você estar na presença do Senhor. Vemos a experiência de Moisés lá na sarça, vimos agora a experiência de Isaías lá no templo, e o terceiro fato que nós vamos ver aqui é Hebreus 12, 14 a 17, que diz o seguinte, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, presta atenção, diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro como o profano foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. E, pois sabeis que, posteriormente, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não se achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivessem buscado. O Esaú fez pouco caso, querido, da bênção da primogenitura. Ele preferiu trocá-la por um prato de lentilha. Olha, coisa de louco. Lentilha é um prato que você come agora, amanhã acabou. Mas a primogenitura, ela é uma promessa maravilhosa. Mas o homem simplesmente rejeitou. Só que quando ele voltou para requerer essa bênção, o Senhor falou, agora não. Porque você não valorizou a primogenitura. Então ela vai ficar com Jacó. E por isso ele chorou amargamente. Mas era um choro de fingimento, amado. Não era um choro de verdade. A própria Bíblia diz que não se achou lugar de arrependimento para ele. Ele acha que o que ele fez está feito e não tem nada a ver com o peixe. Então, veja bem. Isaías, ao contemplar o Senhor, reconheceu a sua impureza. A presença de Deus não pode ser dissociada da sua santidade. Sua manifestação expõe o pecado humano e exige purificação. Olha só.
A presença de Deus não pode ser dissociada da sua santidade. Sua manifestação expõe o pecado humano e exige santificação. A intimidade com Deus só é possível através da santificação operada pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Que bom que hoje nós temos os remédios para essa dificuldade que podemos passar, mas Deus já proveu os meios necessários para nos purificar e nos usar poderosamente na sua obra, no seu reino. A presença de Deus no tabernáculo e no templo. Vamos ver Êxodo 25, 8 e 9, que diz o seguinte: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. É interessante, amado, que o plano de Deus sempre foi viver em comunhão íntima com o homem. Isso começou no Éden, mas, lamentavelmente, o nosso pai desobedeceu, pecou, foi lançado fora do Éden e ficou longe da presença de Deus. Porém, Deus não abre mão do seu propósito original, que é estar com o homem. Então, já que o homem fugiu do Éden, ele agora estava se locomovendo pelo deserto até a Terra Santa, Deus então ordena a Moisés fazer um santuário, um tabernáculo, porque ele queria estar com os seus filhos ali durante o percurso de locomoção pelo deserto. Então, olha só. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. É interessante que era obrigatório para aquele povo de Israel, entre os seus pertences, ter uma pá. Por que tinha que ter uma pá no deserto? Porque no deserto não tinha instalações sanitárias. O homem fazia as suas necessidades no mato, no chão, na areia, mas Deus ordenou que eles cavassem um buraco na areia e enterrassem aqueles dejetos, para não acontecer quando Deus estivesse caminhando pelo tabernáculo, pelo chão, sujasse seu pé numa impureza. Olha o cuidado de Deus, o zelo e a responsabilidade. Ele queria habitar no meio deles, andar no tabernáculo, para lá e para cá, mas não correr o risco de ser contaminado com os dejetos que o homem estava lançando no deserto. Então Deus mostra uma planta daquilo que ele queria. E Moisés, como um cara muito preparado, muito inteligente, tratou de construir o tabernáculo exatamente conforme o modelo que ele viu. E foi uma coisa tremenda, porque Deus elogiou Moisés depois que ele construiu o tabernáculo. Agora, veja também 1 Reis 8, 10 e 11, que diz o seguinte, olha só. Tendo os sacerdotes saído do santuário, isso aqui nós estamos falando da inauguração do Templo de Salomão. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Essa nuvem chama a glória de Deus, o Shekinah de Deus, encheu a casa de fumaça, mas isso é apenas um exemplo para que você entenda com o teu entendimento o que é a glória de Deus. É de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Amados, que coisa maravilhosa. Então chegou a presença de Deus na inauguração do tabernáculo, do templo que Salomão construiu com muito esmero, com muito cuidado, com muito detalhe. Então, na inauguração, eles oraram e a glória do Senhor desceu. A presença do Senhor se fez notória naquele ambiente de tal forma, é como você está num culto muito ungido, começa a tocar nas pessoas, elas caem no chão. Por quê? Porque a glória de Deus é algo muito forte. Nenhum ser humano resiste, suporta o peso da glória do Senhor no seu corpo humano mortal. Então nós vimos que o sacerdote
não puderam ministrar por causa da nuvem, ou seja, por causa do Shekinah de Deus que estava no templo de Salomão. Então, a presença do Senhor traz essas manifestações gloriosas. Então, a turma tinha que cair pelo chão, porque não aguentava o peso da glória do Senhor. Vamos ver ainda um outro texto maravilhoso do Salmo 132, 13 e 14, que diz o seguinte: no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. E assim era de contínuo. A nuvem cobria e à noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandato do Senhor. Os filhos de Israel partiam e, segundo o mandato do Senhor, acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha em muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partia. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punha-se em marcha, quer de dia, quer de noite, segundo a nuvem partia. Segundo se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas, erguendo-se ela, partiam, segundo o mandato do Senhor, e acampavam, segundo o mandato do Senhor, por intermédio de Moisés. Queridos, essa é para mim uma experiência sobrenatural, tremenda e maravilhosa. Você sabe que no deserto, durante o dia, o sol é escaldante, chega a 50 graus Celsius. Então não tem ser humano que aguente, mas Deus providenciou um ar-condicionado, que é em forma de nuvem. Então, enquanto a nação de Israel estava andando, a nuvem estava pairando sobre eles para causar sombra, frescor. Olha só, segundo alguns especialistas, eram 3 milhões de pessoas. Era muita gente, amados. Então, a extensão dessa nuvem era longa, porque tinha muita gente para proteger. Acontece que, à noite, exatamente ocorre o contrário. O frio é de rachar. Então, os judeus não podiam suportar o frio do deserto. E aí o Senhor transformava a nuvem em coluna de fogo. Veja o cuidado que Deus manteve sobre todo o povo durante a travessia do deserto. As roupas não ficavam velhas. As crianças cresciam os pés e os sapatos também cresciam, as sandálias também cresciam. Então havia um cuidado de Deus para, mesmo no deserto, não faltar nada aos seus filhos de Israel. Mas o que me chama muito a atenção, amados, era o processo de levantar a nuvem, levantar o acampamento. Imagine que o tabernáculo ficava no centro do local onde eles acampavam, e ao lado norte, 3 tribos. Ao lado sul, 3 tribos. Ao lado leste, 3 tribos. E ao lado oeste, 3 tribos. Então era uma coisa muito organizada. Não era assim, chegou... Não. Era tudo feito com decência e ordem. Imagina a impaciência daquele povo cobrando de Moisés soluções que Moisés não podia dar, porque Moisés estava debaixo da nuvem. Ele só fazia o que Deus mandava. Mas eu quero te dizer que hoje, na nossa vida, não é diferente daquele tempo. Embora nós não tenhamos nuvem nem fogo para nos guiar, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que está pronto para nos guiar em todo o bom caminho que nós devemos seguir. Então, você veja bem, era uma mão de obra, porque às vezes teve tempo que a nuvem durou 1 ano no lugar parado, 1 ano. Imagine a agonia daquele povo cobrando de Moisés. Moisés, nós queremos ir embora, vamos levantar esse negócio, vamos que vamos. Moisés dizia, não, só podemos levantar acampamento
quando a nuvem do Senhor subir. Então, quando a nuvem subia, era feito todo um ritual. Primeiro, ele desmanchava o tabernáculo, juntamente com as famílias que iam transportar aquele tabernáculo pelo deserto. Era a família dos Gersonitas, dos descendentes lá de Arão. Era que só eles podiam transportar o tabernáculo. Então, primeiro desmanchava-se a parte interna, depois a parte externa, era tudo acondicionado e eles transportavam aquele material pelo deserto. Depois que o tabernáculo era desmontado, as tribos então poderiam desmontar suas tendas para levantar acampamento, para seguir viagem. Então, houve tempo que só levou uma manhã. No outro dia tinha que baixar tudo de novo, aí vem o ritual. Primeiro se implanta o tabernáculo no centro. Depois monta-se as tendas à direita, à esquerda, ao norte e ao sul, para as tribos protegerem a arca, e o tabernáculo ficava ali no centro do acampamento. Então, hoje, a Bíblia diz, Josué 1,9, não te mandei eu? O Senhor pergunta. Sede forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja bem, tem muita gente hoje, amados, usando o nome de Deus em vão, porque você deseja muito fazer algo. Você ora a Deus pedindo revelação, pedindo resposta, mas Deus faz qualquer coisa que Ele queira. Aí a pessoa que está tão interessada em cumprir o seu propósito já acha que é uma resposta positiva de Deus. Mas Deus é muito claro. Não te mandei eu? Ou seja, Deus só garante aquilo que Ele manda. Aprenda, meu amado, para o dia de hoje tem essa revelação. Se Deus mandar você fazer algo, se você tiver certeza que Deus mandou, faça, porque a vitória é certa. Porém, tem muito crente, até bem intencionado, fazendo coisas que Deus não mandou, mas ele alega que foi Deus que mandou. Qual é a moral da história? A coisa não funciona. Dá para trás, dá prejuízo, e a pessoa fica assim, mas Deus, você não mandou fazer? Deus falou, não mandei nada. Você fez por sua conta e risco. Então, essa questão de Deus nos guiar no nosso dia a dia, ela é a mesma do templo, do tabernáculo, o templo de Moisés. Só que, naquela época, era um sinal visível, não havia dúvida que era Deus falando. Hoje não. Hoje esse assunto é meio subjetivo, porque o Espírito Santo fala no seu espírito, ele não fala no seu ouvido. Agora, você precisa, quando tem uma resposta de Deus, buscar confirmação na palavra, para não correr o risco de errar e fazer a coisa errada. Então, hoje, a nossa maior dificuldade, queridos, é esperar o agir de Deus. As pessoas são apressadas, querem fazer as coisas de imediato, coisa que Deus não mandou. Então, Deus não garante, você tem prejuízo, você fica apavorado. O camarada compra uma BMW, 300 mil reais, para pagar em 24 meses, uma coisa que ele não tem o dinheiro. Aí ele vai dar testemunho na igreja, Deus me abençoou, me dando uma BMW. Só que ele não tem dinheiro para pagar o IPVA, ele não tem dinheiro para botar gasolina, ele não tem dinheiro para pagar o seguro. E aí aquilo se torna um pesadelo. Por isso que Provérbio 10, 22 diz que a bênção do Senhor é o que enriquece e não acrescenta dores. Qualquer pseudo-bênção que você tenha que acrescente dores, não é a bênção de Deus. Então aprenda, só se mova quando Deus liberar a sua saída. O papo tá bom, mas o tempo acabou. Senhor, naquilo que eu não fui capaz de comunicar para os meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração dos nossos ouvintes. Pai, abençoa-nos corpo, alma e espírito. Guarda-nos, papai, irrepreensíveis até a volta do Messias. Pai, este povo veio aqui em paz retornará
aos seus lares. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes. A Ti te damos, Pai, honras, glórias, louvores e adoração.